Segundo Crônicas 19, o profeta Jeú repreende a Josafá. E Josafá, rei de Judá, voltou a sua casa em paz a Jerusalém, e Jeú, filho de Amani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar um ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor, Deus de seus pais, e estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. E também estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém, e deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor com fidelidade e com o coração inteiro, e em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os que não façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Segundo Crônicas 20. Deus concede a Josafá a vitória sobre seus inimigos. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías,
filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou a Judá a Atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor por isso. Chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes, e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sile. E andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o coração para com o Deus de seus pais. Ora, o resto dos atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Hanani, que as inseriu no livro da história dos reis de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. Fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Visto que te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. 2 Crônicas 21. A morte de Josafá e a impiedade de Jeorão. Depois, Josafá dormiu com seus pais, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, e Jeiel, e Zacarias, e Azarial, e Micael, e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata, e de ouro, e de coisas preciosíssimas com cidades fortes em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado,
Matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Pelo que Jeorão passou adiante com os seus chefes e todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu os edomitas que o tinham cercado, como também os capitães dos carros. Todavia os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbna se revoltou de debaixo de seu mando, porque deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo e aos teus filhos e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade dia após dia. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios que estão da banda dos etíopes. Esses subiram a Judá e deram sobre ela e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que lhe não deixaram filho senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muitos dias, e chegado o fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de más enfermidades. E o seu povo ele não queimou aromas como queimara seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Deus, queremos te agradecer, ó Pai. Quero te agradecer, Senhor, pelas suas misericórdias, pela sua bondade, pelo seu amor para conosco, Senhor. Por nos permitir, ó Deus, mais uma leitura, mais um dia de leitura, ó Pai, de mais alguns capítulos da sua santa palavra. Deus, estamos avançando dia após dia, Senhor, conseguindo, rompendo, vencendo. E o Senhor, ó Pai, é o causador de tudo isso. O Senhor é o responsável, ó Pai, em termos forças e estarmos conseguindo cumprir, ó Pai, com o planejado desde o início do ano, que é dia após dia fazer a leitura, Senhor, da sua palavra. Ó Deus, em nenhum desses dias temos falhado e pedimos ao Senhor, ó Pai, perdão por às vezes fazermos com sono, fazermos cansados, fazermos, ó Deus, não com toda a dedicação que o Senhor merece. Nos perdoa, Senhor, me perdoa, principalmente a mim, ó Pai. Eu sei que poderíamos estar te ofertando, ó Pai, um pouco mais de ânimo, um pouco mais de força, um pouco mais de alegria, um pouco mais de amor. Deus, somos pequenos e falhos, ó Pai, e pedimos ao Senhor que nos perdoe, ó Deus. Queremos te adorar, ó Pai, com a nossa vida, com o melhor que nós temos. Mas infelizmente o melhor que nós temos não é o que o Senhor merece, porque o Senhor merece muito mais, ó Pai, o melhor sempre, todos os dias. Não importando, ó Pai, a forma em que estivermos, se estamos bem ou mal, ou doentes ou não, ou cansados ou não, o Senhor merece sempre o melhor e nos perdoa, Senhor, por termos essa oscilação em nosso ânimo, em nossas forças,
ó Pai, forças humanas, ó Deus, mas pedimos ao Senhor teu Espírito, ó Deus, que nós já temos o seu Espírito. Ó Deus, temos a convicção de que somos cheios do Espírito Santo, de que temos a unção vinda do Senhor, mas pedimos ao Senhor que renova ela a cada dia em nós. No nome poderoso do Senhor, nos ajude a vencer, ó Pai, barreiras, fronteiras que nos atrapalham, ó Pai, que tentam nos impedir, ó Deus, de nos achegar melhor diante de Ti, de termos uma profundidade mais funda e profunda no Senhor. Pai amado, eu quero Te agradecer por este ouvinte, por este leitor, por estes meus amigos e amigas, irmãos e irmãs que têm, ó Pai, estado aqui comigo, ó Deus, junto nessa leitura com toda a paciência do mundo, ó Deus, suportando, ó Pai. Não, ó Deus, que a Sua palavra seja um pesar em nossa vida, mas que as aflições do dia a dia, Senhor, da vida, porque os dias são maus, ó Deus, e eles têm suportado, passado por cima de todas as dificuldades, ó Deus, e vencido e vencendo no nome do Senhor. Muito obrigada, Senhor. Não somos dignos, ó Pai, de estar diante da Sua santa palavra, palavras vindas do Seu coração, dos Seus lábios, ó Pai, através de homens, ó Deus, inspirados pelo Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade rica, ó Deus, que muitos por aí no mundo afora não têm, e nós temos essa oportunidade e privilégio. Te amamos e adoramos, ó Pai, bendizemos o Teu santo nome e Te agradecemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Mais uma vez, ó Pai, gratidão, 1000 vezes gratidão, ó Pai, por esta oportunidade. Te amamos e amamos a Tua palavra e a leitura, Senhor, dos Seus escritos. E Te glorificamos neste momento e pedimos ao Senhor que continua conosco, permaneça, nos ajuda, Senhor, nos fortaleça. Ó Deus, permita-nos, ó Pai, concluir, ó Deus, este projeto, esse propósito, para a honra e a glória do Teu santo nome. Te agradecemos mais uma vez e bendizemos o Teu santo nome. Despedimos do Senhor agora, mas não amanhã e não depois e não o tempo todo, porque estaremos em oração, ó Deus, em espírito de oração sem cessar, porque o nosso coração e a nossa mente está ligado ao Senhor, estão ligados ao Senhor. E nós Te amamos, ó Pai, com toda a nossa força e temos aprendido a amar muito mais após mergulharmos, ó Pai, nas Suas santas escrituras. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Te amamos e Te amamos. Amém, Jesus.